Olá, eu sou Moisés e no vídeo de hoje vou falar sobre a eliminação do Brasil para a Noruega. A Noruega de Haaland venceu por 2-1 e está na quartas de finais da Copa do Mundo. E até 2030, seleção brasileira. E veremos se o Brasil vai continuar com o técnico Carlo Ancelotti ou vai apostar em outro trabalho. Isso vamos falar mais pra frente aqui também nesse vídeo. Bem, a eliminação do Brasil contra a Noruega traz um tabu em que o Brasil nunca ganhou da Noruega. É isso mesmo, são 5 jogos, 3 vitórias da Noruega e 2 empates. Ou seja, um tabu de vergonha para a tradição brasileira. E com todo respeito à Noruega, isso é inadmissível, né? Mas contra uma seleção bem mais organizada, bem mais preparada que o Brasil, foi merecidamente classificado para a próxima fase. O recorte do primeiro tempo, vemos ali em que o Brasil perdeu algumas oportunidades. E isso custou muito caro a classificação, principalmente com o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães no primeiro tempo. Há uma discussão gigantesca que deveria bater o Vinícius Júnior, né? Porque o Vinícius Júnior é o craque do time, é o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas Bruno Guimarães era o preferido do técnico para cobrar o pênalti. E foi isso que aconteceu. Bruno Guimarães recebeu a bola do Vinícius Júnior e cobrou o pênalti. Mas o goleiro Nyland, da Noruega, fez uma boa defesa. Bruno Guimarães não bateu bem o pênalti, bateu a meia altura, onde o goleiro prefere defender, e fez uma boa defesa. Nesse pênalti, não há o que se discutir, que Vinícius Júnior era para assumir a cobrança sem discussão nenhuma. Porque você tem um artilheiro do time e o craque, Vinícius Júnior, é o craque da seleção hoje, mais que o Neymar. E ele deveria, sim, fazer a cobrança de pênalti. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Isso custou aí caro. O Brasil teve ali no primeiro tempo um jogo em algumas partes do tempo superior do que a Noruega, mas a Noruega controlou a maior parte, né? Sabendo se defender muito bem, teve um gol anulado da Noruega também. O Brasil foi por intervalo com a Noruega empatado, né? Mas um jogo ali muito equilibrado, um jogo em que poderia ali ter alguma surpresa, né? E no segundo tempo, vemos ali que a Noruega não estava para brincadeira, né? Veio para cima e apostando no seu principal atacante, dos melhores do mundo, para alguns melhor do mundo atacante. E em uma cochilada ele guardou, né? De cabeça em cima da marcação do Gabriel Magalhães, que vinha fazendo uma boa partida, uma boa marcação em cima dele. O Haaland subiu mais que ele e fez o gol da partida, abriu o placar, dando mais tranquilidade para a Noruega colocar e propor o jogo que queria, que era se fechar e sair nos contra-ataques. Mas uma Noruega que sabia muito bem o que estava fazendo dentro de campo. O Brasil assustava algumas vezes, chegava na frente, o goleiro da Noruega fez grande partida, fez muitas boas defesas, né? O Brasil perdeu algumas boas oportunidades, principalmente no segundo tempo, aos pés do Endrick, que perdeu cara a cara. Isso custa a classificação muitas das vezes. Quem lembra a frase do Muricy Ramalho? A bola pune. Se você não faz, outro time vai fazer. E foi o que aconteceu. O Brasil perdeu algumas oportunidades, mas deixava a desejar em muitas partes do campo, principalmente nas laterais, em que Danilo não conseguiu entregar, em que Casemiro não conseguiu entregar, em que boa parte do sistema defensivo não conseguiu entregar uma boa atuação, e isso a Noruega aproveitou. E foi punido. E a Noruega aproveitou e o Brasil foi punido. E uma bola ali em que o Haaland recebeu fora da grande área, dominou, e os dois marcadores ficaram assistindo. E com uma certa tranquilidade ele chutou de fora da área e fez um belo gol, sem chances nenhuma para o goleiro Alisson. Ali, 2-0, Noruega era o sonho da Noruega, era tudo que ele mais queria, né? Conseguiu segurar o jogo. O Brasil não conseguia fazer aquilo que estava no seu estilo de jogo, não conseguiu. Com as mexidas, principalmente com as mexidas do Carlo Ancelotti no segundo tempo, colocando o Endrick para marcar a lateral, isso também puniu muito o Brasil, porque
O forte do Endrick é tá ali de camisa 9, não marcar lateral, né? E quando ele colocou Neymar, e também Neymar, e já não é mais o jogador de estar marcando, não é aquele jogador de estar correndo atrás de marcador, o Brasil ficou ali com menos um marcando, né? Muito legal, ele fez o gol de pênalti, né? O Neymar é um exímio cobrador de pênalti, é muito difícil de perder pênalti, entendeu? E cobrou muito bem para diminuir para o Brasil e foi punido. O Brasil foi punido por todas as suas escolhas dentro de campo. E escolhas, a princípio, também do técnico Carlo Ancelotti, que algumas mudanças não me agradaram, entendeu? Para poder mudar o jogo, principalmente no segundo tempo. O Brasil foi punido também pelas oportunidades que perderam, claras de jogo. E quem não faz, toma, como diz o velho ditado do futebol. Para você ver, a estatística da partida vê que não foi soberania do Brasil. O Brasil foi amplamente dominado na maior parte do tempo. Entendeu? Óbvio, o Brasil chegou em alguns momentos, assustou, foi superior em alguns momentos, teve chances claras de fazer, assim como a Noruega também teve chances claras de fazer mais de 2 gols, né? Foi um jogo em que a Noruega foi superior. E para você ver, a posse de bola do Brasil foi de 34% contra 66% de posse de bola para a Noruega. 14 finalizações do Brasil, 9 finalizações da Noruega. E agora é o que mais assusta. Foram 681 passes trocados da Noruega contra 331 passes trocados pelo Brasil. Ou seja, um domínio mais que o dobro da posse de bola da seleção norueguesa e mais do que merecido essa classificação. O Brasil, o que fazer agora? É focar no planejamento para 2030. Coisas que não vem fazendo desde 2014, quando tomou o 7-1. Porque o Brasil, quanto mais troca de treinador, mais você coloca o planejamento todo abaixo. Desde 2022 para esse ano de 2026, o Brasil teve 5 trocas de treinador. 5 trocas de treinador. Ou seja, não tem como você colocar um planejamento à risca para poder chegar longe ou ganhar uma Copa do Mundo se você ficar trocando treinador. E o Ancelotti, com 10 meses de trabalho, tentou. Organização é igual a transformação. Se o Brasil quer ganhar a Copa de 2030 ou se planejar para ganhar a longo prazo, o Brasil precisa começar desde agora. Porque desde o 7-1 o Brasil não sabe o que é ser organizado, o que é montar uma geração vencedora, uma mentalidade vencedora para ganhar uma Copa do Mundo, para voltar a ganhar uma Copa do Mundo. São 28 anos que o Brasil não sabe o que é ganhar uma Copa do Mundo. Já é o maior jejum da história da seleção brasileira. Nunca aconteceu isso. Pois bem, se é para manter o Carlo Ancelotti, excelente. Mantém o planejamento do Carlo Ancelotti, a ideia de jogo dele, para que em 2030 o Brasil esteja mais encorpado, o Brasil tenha ideia de jogo, o Brasil tenha principalmente identidade de jogo. Porque nesses 10 meses de Ancelotti, o que vimos é, cada jogo, cada amistoso, é mudando de estratégia, mudando de escalação, é mudando todos os titulares, não tem uma identidade, não tem uma escalação certa, definida. E isso, óbvio, custa caro. Custa a classificação, custa essa tragédia toda que aconteceu no último jogo contra a Noruega. Mas é possível, tem tempo. O Ancelotti é um grande treinador, dá tempo para ele, dá carta branca para ele. Porque, sim, o Brasil pode chegar na Copa de 2030 e pensar em título, mas isso já tem que começar desde agora. O planejamento, o esqueleto do time, a identidade do time já tem que começar desde agora. E é assim que eu termino esse vídeo. Até a próxima e até logo.